irmãos, graça e paz a todos. Estamos aqui para mais uma exposição bíblica dessa maravilhosa série que iniciamos na carta de Paulo aos Romanos. E dessa feita nós iremos expor os versículos 25 a 32 do capítulo 11. Mas antes de darmos aqui o pontapé inicial nessa perícope, nessa exposição, é importante salientar que os três capítulos, Romanos 9, 10 e 11, Paulo aborda sobre a nação de Israel. E por que é interessante? E você vê a importância dessa carta, porque nenhum escritor do Novo Testamento, além de Paulo, tratou dessa temática, dessa questão. Porque Israel rejeitou o Messias, a nação de Israel, os seus líderes, eram hostis à mensagem do Evangelho. Você vê isso no livro de Atos. Paulo foi apedrejado, Paulo foi quase morto por eles. Eles criavam ciladas, arapucas para matar Paulo. Então surgia a pergunta, e a nação de Israel? Porque o que vai acontecer com eles? Porque eles rejeitaram o Messias, eles rejeitaram a mensagem do Evangelho, eles mataram o Cristo, o enviado de Deus. Então, qual será o futuro deles? Paulo responde nesses três capítulos, Romanos 9, 10 e 11. Romanos 9, Paulo fala sobre a eleição. Romanos 10, a rejeição. E Romanos 11, Paulo fala sobre a redenção de Israel. E a primeira exposição que nós fizemos aqui, do capítulo 11, a primeira parte, a primeira perícope, foi dos versículos 1 a 10, onde Paulo trabalha a questão mostrando que Deus não rejeitou seu povo. Deus não rejeitou. E Paulo vai dar 4 provas que Deus não rejeitou seu povo. A primeira prova que ele dá é ele. Que ele fala, ó, eu sou judeu. Se Deus rejeitou seu povo, os descendentes de Abraão, então eu não poderia ser salvo, porque eu sou judeu da descendência de Abraão e da tribo de Benjamim. É a primeira prova, a prova pessoal dele. Que ele era salvo, ele é crente, ele cria em Cristo Jesus como Messias, como Senhor, como Salvador. A segunda prova que ele vai dar é a eleição. Porque o povo foi eleito, a nação foi eleita, e Deus não poderia revogar a sua eleição. Deus não poderia revogar a promessa que ele fez com Abraão. Essa é a segunda prova. A terceira prova está no versículo 2, parte B, até o versículo 4, que é, eles citam a passagem do Antigo Testamento para provar aquilo que ele estava falando. Aí ele coloca o conceito do remanescente fiel. Sempre teve o remanescente fiel. Dentro do Israel étnico, o Israel apóstata, o Israel idólatra, sempre teve aqueles que eram fiéis a Deus, que não adoraram outros deuses, que não se prostituíram. Sempre teve aqueles que eram fiéis aos preceitos, aos mandamentos, à aliança de Deus. E Paulo vai citar lá o caso de Elias, nós conhecemos, muito conhecido, 1 Reis, capítulo 19, aonde que Elias pensava que só tinha ele. Elias pensava que era a última Coca-Cola do deserto. Pensava que era a última bolacha do pacote. E Deus fala, ó, baixa a bola que não tem só você não. Tá? Tem mais 7.000 aí que não dobraram os joelhos perante Baal. Esses 7.000 era o remanescente. Isso aí era a terceira prova que Paulo estava dando que Deus não rejeitou seu povo. E a quarta prova está no versículo 5. Quando Paulo fala assim, ó, assim também nos dias de hoje, nos dias de Paulo, sobrevive o remanescente segundo a eleição da graça. Remanescente é a sobra, é o resto. O todo pode estar contaminado, mas aquela parte ali não está. Então, Paulo fala, eu sou judeu. Assim também como os 12 apóstolos eram judeus, creram em Cristo Jesus como Messias, e muitos judeus também creram. Paulo ia pregar nas sinagogas, em suas viagens missionárias, muitos judeus criam, não era todos, mas a maioria ali, ou alguns ali, criam em Cristo Jesus. Então Deus não rejeitou seu povo. Assim como nos dias de Elias tinha um remanescente fiel, nos dias de Paulo também tinha, e ele fazia parte desse remanescente. Então, essas 4 provas que ele dá que Deus não rejeitou seu povo. Depois, nos versículos 11 a 16, Paulo agora ele nos mostra o plano de Deus. E que plano foi esse? Que com a queda dos judeus e com a sua incredulidade, Deus abriu uma porta para os gentios, a porta da salvação, a porta da graça. E Paulo vai aqui nos dar ou
Nós entendemos aqui nos versículos 11 a 16 que nós aprendemos três coisas. Três coisas. A primeira coisa que nós aprendemos é que por meio da queda de Israel, a salvação chegou aos gentios. É a primeira coisa. Esse é o plano de Deus, que Deus sempre teve em sua mente eterna. A segunda coisa que nós aprendemos é que essa salvação dada aos gentios, essa porta que se abriu por causa da incredulidade da nação de Israel, do povo de Israel, tá? Essa salvação dos gentios provocará ciúmes em Israel, conduzindo-o assim à restauração ou à sua plenitude. Terceira coisa que nós aprendemos, que a plenitude, tá, do povo de Israel, está no versículo 12, do capítulo 11, trará para o mundo riquezas ainda maiores. Porque se a sua incredulidade trouxe bênçãos para os povos, para as gentes, né, os gentios, para as nações, para os pagãos, imagina quando acontecer a plenitude de Israel. Imagine quando houver salvações, ou salvação em massa, em se tratando do povo de Israel. Imagine como vai ser. Então essas três coisas nós aprendemos nos versículos 11 a 16. E a partir do versículo 17, Paulo vai falar e vai usar uma metáfora, a metáfora da oliveira, aonde você vê que a oliveira ali, a nação de Israel, porque você vê no Antigo Testamento os profetas como Jeremias, Oséias, Isaías, Ezequiel, tratando a nação como a oliveira, né? É um símbolo da nação de Israel. Então você tem a oliveira. O tronco ou a raiz da oliveira era os patriarcas, a qual Deus fez as promessas, Abraão, Isaque e Jacó. Os ramos é a nação de Israel. Os ramos naturais é a nação de Israel, que são os descendentes dos patriarcas. A oliveira brava, tá, é o mundo pagão, é os gentios, que não tinha nada a ver com Israel, porque Deus não fez aliança com o pagão. Deus não fez aliança com outros povos. Deus fez aliança com a nação de Israel. Então a oliveira brava é os pagãos. Os ramos da oliveira brava, que são enxertados na oliveira cultivada, tá, são aqueles, os gentios, que creram, que aceitaram Cristo como seu único e suficiente Salvador. É eu e você. Nós não somos judeus. Nós somos gentios. Né? A promessa não foi feita para nós. Foi feita para Israel. Mas quando cremos em Cristo Jesus e quando confiamos nele, nós somos e fomos enxertados na oliveira cultivada. E Deus cortou os ramos naturais. Os judeus incrédulos, que desprezaram a mensagem do Evangelho, que desprezaram o Messias, e até hoje é assim. Deus cortou os ramos, né, chamado aí os ramos naturais, né, os ramos ali que pertencia à oliveira, e no lugar desses ramos, Deus colocou eu e colocou você, que éramos oliveira brava, que não pertencíamos ao povo de Deus, não pertencíamos à oliveira, e não pertencia nós, eu e você, eu não pertencia ao povo de Deus. Mas quando eu criei em Cristo Jesus, ele me enxertou, ele me colocou lá. Então Paulo usa essa metáfora da oliveira para explicar isso. E nos versículos 17 a 22, ele nos dá uma lição. E ele se dirige à ala gentia, para os gentios baixar a bola, para os gentios tomar cuidado com a sua arrogância, com a sua soberba, prepotência, com a sua dura cerviz, porque se eles mantessem aquela arrogância, aquela petulância em relação aos judeus, agora eu sou salvo, agora eu faço parte da oliveira, vocês foram cortados porque vocês desprezaram a mensagem do Evangelho, vocês mataram o Messias, vocês são incrédulos. Então havia um desprezo em relação à nação de Israel. E Paulo fala, calma, eles são os ramos naturais. Eles foram cortados por causa da incredulidade deles. Mas vocês foram enxertados. Vocês não faziam parte. Então baixe a bola. Ore por eles. Para que Deus venha convertê-los. E venha remover também a incredulidade do coração deles. Então baixe a bola, vai devagar, que não é assim.
Então, nos versículos 17 a 22, Paulo se dirige aos gentios e fala que os gentios foram enxertados. Era oliveira brava, mas quando creu em Cristo Jesus como seu Senhor, Deus cortou os ramos da oliveira brava e enxertou na oliveira cultivada. E nos versículos 23 e 24, Paulo dá uma palavra de esperança para os judeus. Aí ele fala para a ala judaica, dizendo que se eles crerem em Jesus e não mantiverem ou não mantiver o seu coração na incredulidade, Deus pode de novo reenxertá-los, colocá-los de volta na oliveira, a qual eles pertenciam. E agora, queridos, nos versículos 25 e 32, versículos 25 a 32, Paulo vai nos mostrar uma coisa maravilhosa. Ele vai mostrar o plano de Deus para Israel, que Deus ainda ama o seu povo, que Deus ainda tem um propósito eterno com o seu povo. Olha só os versículos 25 e 32. Eu vou ler aqui versículo por versículo e vou expondo. Depois de Paulo falar que os judeus, se eles deixarem a sua incredulidade, eles podem de novo ser ou serem reenxertados, ele fala assim no versículo 25. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério, para que não fiquem pensando que são sábios, ou que vocês fiquem pensando que são presunçosos, soberbos, orgulhosos. Então Paulo vai revelar aqui para nós esse mistério. E a palavra mistério no Novo Testamento, principalmente nas cartas de Paulo, não significa algo que está preso, algo que ninguém conhece, algo que está trancado a 7 chaves, mas significa aquilo que estava oculto lá no Antigo Testamento, ou em outros séculos, em outras gerações, mas agora Deus quis revelar, Deus quis tirar a cortina, Deus quis tirar o véu e mostrar de fato essa verdade, essa realidade. É isso que significa mistério, aquilo que estava oculto e agora foi revelado. E se você ler a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 32, Paulo vai revelar para nós um mistério maravilhoso, que se ele não falasse, ninguém sabia. E que mistério é esse? O mistério é que o casamento, a união entre o homem e a mulher, no casamento, é um símbolo da união de Cristo e a sua igreja. Olha que maravilha. Era um mistério, ninguém sabia. E Paulo revela para nós. Outro mistério que ele nos revela é a inserção ou a inclusão dos gentios na igreja, formando o povo de Deus. Judeus e gentios formando um único povo, cujo cabeça é Cristo, o Senhor. Se você ler Efésios capítulo 3, a partir do versículo 3, Paulo vai falar isso, que os gentios são co-herdeiros, que os gentios agora participam também das bênçãos espirituais, de todas as bênçãos espirituais, que são filhos espirituais de Abraão, mediante a fé. Esse era o mistério que não estava revelado e Paulo agora nos revela. Que maravilha! Outro mistério também que Paulo vai nos revelar está na primeira carta, a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 51 e 52. E que mistério é esse? Paulo, o que vai acontecer com os vivos quando Cristo voltar? Na segunda vinda de Cristo, o que vai acontecer? Porque nós sabemos da ressurreição, os mortos serão ressuscitados. Mas aqueles que estiverem vivos nesse dia, no dia quando Cristo voltar, vai acontecer o quê? Aí Paulo vai nos revelar. Porque se ele não revelasse, ninguém ia saber. Ele fala assim, que aqueles que ficarem, ou ele se inclui, né? Nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, para se encontrar com o Senhor nos ares. Então, Paulo revela o mistério. Os vivos terão os seus corpos glorificados e subirão juntamente com aqueles que acabaram de ressuscitar e também tiveram os seus corpos glorificados, transformados, subirão com eles para se encontrar com o Senhor nos ares. Que maravilha! Então Paulo explica o que vai acontecer com os vivos. Os corpos serão glorificados, transformados e irão subir juntamente com aqueles que ressuscitaram para encontrar com o Senhor.
Se Paulo não revelasse isso, o que iria acontecer, o que vai acontecer com os vivos, nós não saberia, porque era um mistério que estava oculto e foi revelado. E agora aqui Paulo vai nos revelar esse mistério. O que vai acontecer com a nação de Israel? Qual é o futuro da nação de Israel? Por isso que ele fala: irmãos, eu não quero que vocês ignorem este mistério. Eu vou revelar agora. E que mistério é esse, Paulo? O mistério é que veio um endurecimento em parte a Israel. Israel aqui é a nação. Tá? Muitos querem espiritualizar o nome aqui, o termo Israel. Não, Israel aqui é a nação. Porque em todo o capítulo, Paulo, ele trabalha judeus, gentios, judeus, gentios. Aqui é o plano de Deus para com gentios e para com Israel. Vocês estão entendendo? Então, esse endurecimento aqui, o contexto deixa muito bem claro que Deus endureceu a nação de Israel, mas foi em parte, porque muitos estavam crendo. Não era todo mundo da nação, não era conversões em massa, mas muitos estavam crendo, assim como Paulo, na mensagem do Evangelho, em Cristo Jesus como Senhor. Tá? E a outra parte da nação, a maioria, foi endurecida, porque Deus tinha um propósito. Enquanto eles estão ainda endurecidos, os gentios estão se convertendo. As nações estão se convertendo. O evangelho está sendo pregado, sendo anunciado, sendo proclamado entre as nações, entre os povos, entre as gentes. Missionários estão sendo enviados, pregadores o tempo todo está aí na rádio, na televisão, no YouTube, no Twitter, em todo lugar. Os gentios estão se convertendo. Então esse é o mistério. Deus, através da incredulidade do povo, do coração duro do povo, a porta se abriu para os gentios e eles estão se convertendo em massa. Esse é o plano de Deus. Então Paulo revela: o endurecimento veio em parte a Israel. Mas esse endurecimento, queridos, não é total, não é final, não é cabal, tem prazo de validade. E esse endurecimento vai acabar quando acontecer a plenitude dos gentios, ou quando vir a plenitude dos gentios, que é a parte C do versículo 25. Ele fala: veio o endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. Muita gente tem debatido sobre o termo, ou essa palavra plenitude, que é a palavra pleroma no grego, né? Algo completo, repleto. Eu li aqui alguns comentários, né, algumas bíblias de estudo, e quando você fecha a questão, você vai entender que, como plenitude tem ou dá uma ideia de algo repleto, completo, cheio, pleno, então nós entendemos que quando o último gentio se converter, porque só Deus sabe esse número, só Deus sabe o último gentio que vai se converter, que vai entrar no seio da igreja, que o Espírito Santo vai colocá-lo ali, vai batizá-lo no corpo de Cristo. Quando isso acontecer, quando esse número fechar, Deus vai se voltar para os judeus. E aí vai acontecer a plenitude de Israel. Porque aqui nós vemos duas plenitudes. A plenitude dos gentios, que está aqui, e a plenitude da nação de Israel, que está no versículo 12. Então, esse endurecimento vem em parte a Israel, que há um propósito. Enquanto eles estão endurecidos, Deus está salvando outros povos, de nações, raças, etnias, línguas, tribos, o que você imaginar, né, de gente que está aí nos quatro cantos da terra, de povos que estão nos quatro cantos da terra, porque a nação está endurecida, a nação de Israel. Esse é o propósito de Deus, mas esse endurecimento, essa incredulidade não vai durar para sempre, porque vai durar até que venha, ou até que tenha entrado a plenitude dos gentios. Quando o último gentio se converter, quando o número dos gentios bater a meta, vamos usar aqui essa palavra para você compreender, quando bater a meta, Deus se volta para Israel. Aí entra o versículo 26, a parte A. E assim todo Israel será salvo.
e assim todo Israel será salvo. É interessante essa palavra aqui, porque você vê o método de Deus. Que veio o endurecimento em parte a Israel, os gentios estão recebendo a Cristo, a porta da graça foi aberta, tá? Só que tem um prazo de validade, porque vai até que tenha entrado a plenitude dos gentios, quando o último gentio se converter, quando o último gentio entrar no corpo de Cristo, tá? Aí entra, e assim todo Israel será salvo. Deus vai retirar a sua incredulidade. Deus vai retirar esse endurecimento. Deus vai retirar essa insensibilidade espiritual deles. É claro que muitos judeus se convertem. Muitos judeus aceitam a Cristo, mas a minoria. E aqui Paulo está falando não de cada judeu no mundo, mas Paulo está falando de Israel como nação. Muitos aqui irão se converter. Muitos vão em massa aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador. E assim todo Israel será salvo. É isso que significa. Tá? É isso que significa. E aqui está a plenitude de Israel. Porque olha o versículo 12, que Paulo trata essa questão, né? A plenitude dos gentios e a plenitude da nação de Israel. Olha o versículo 12. Ora, se a transgressão deles, a nação de Israel, resultou em riqueza para o mundo, porque a porta do evangelho se abriu para os gentios, né? E a diminuição deles resultou em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude deles. Então imagina o que vai acontecer quando Israel aceitar Cristo como seu Senhor. Quando as massas da nação de Israel aceitar Cristo, reconhecê-lo como Messias. E você vê isso aí em Zacarias, capítulo 12, 13 e 14, várias profecias messiânicas acerca disso. Então, e assim todo Israel será salvo. Aqui é a plenitude de Israel. E o Warren Wiersbe, ele fala assim, eu gostei muito das palavras, né, de Warren Wiersbe. O que aconteceu a Israel faz parte do plano de Deus. Ele sabe o que faz. O endurecimento, Romanos capítulo 11, versículo 7, de Israel como nação não é total nem definitivo. Olha só, é parcial e temporário. Quanto tempo durará? Né? Quanto tempo durará? Até que haja entrado a plenitude dos gentios. Há uma plenitude para Israel, Romanos capítulo 11, versículo 12, acabei de ler. Tá? E há uma plenitude para os judeus. Ou melhor, há uma plenitude para os gentios, versículo 25, nós lemos aqui, do capítulo 11. E há uma plenitude para Israel, versículo 12. E para os gentios hoje. Hoje, em sua graça, Deus está visitando os gentios e constituindo, olha só, dentre eles, um povo para seu nome. Tá? É evidente que indivíduos judeus estão sendo salvos, né? Mas é pouco. Mas esta era presente é, acima de tudo, o tempo em que Deus está chamando os gentios, as nações para o evangelho, por meio do evangelho. Está chamando, tá? Deus está chamando e construindo sua igreja. Quando esta era, ou esse tempo acabar, ou chegar ao fim, e a plenitude dos gentios tiver entrado, ou tiver acabado, então Deus voltará a tratar com a nação de Israel. Olha só que maravilha, né? Então você vê a plenitude da nação de Israel e a plenitude dos gentios. Aí Paulo, para corroborar e para validar o seu argumento, ele vai citar aqui, tá, alguns textos da Escritura, que Paulo junta esses textos para validar o seu argumento. Olha só os versículos, a continuação do versículo 26. O libertador virá de Sião e afastará de Jacó as suas impiedades. Paulo aqui está citando, queridos, Isaías 59, versículos 20 e versículo 21, juntando aqui com o capítulo 27 e o versículo 9 também de Isaías, tá? Que trata justamente sobre isso. É engraçado que Paulo fala desse mistério, tá? Mas Paulo não fica inventando. Toda vez que Paulo fala da palavra mistério, ele cita uma passagem do Antigo Testamento. Quando Paulo estava estudando o Antigo Testamento, tá? Ele estava
reavaliando a sua teologia, Deus revelou essas coisas para ele. Deus deu essas coisas para ele. Revelou aquilo que Deus não revelou aquilo que Deus, por intermédio da sua graça, do seu amor, não revelou a ninguém, não revelou a Pedro, não revelou a João e não revelou a nenhum apóstolo. Não revelou a Lucas, não revelou a Mateus, não revelou a Marcos, revelou a ele. Então ele cita a Escritura. Fala, Isaías, tá, está falando sobre isso. Isaías está falando sobre a redenção de Israel. Isaías está falando que quando Cristo voltar em sua segunda vinda, ele vai purificar a nação. Ele vai limpar a nação. Ele vai tirar de Jacó, que a expressão Jacó aqui é a nação de Israel, as suas impiedades, os seus pecados. Por isso que ele cita aqui, né, e faz essa junção de Isaías 59, versículos 20 e 21, e Isaías capítulo 27, versículo 9. Tá? Olha que maravilha, né? O libertador virá de Sião e afastará de Jacó os seus pecados, as suas impiedades. É isso que quer dizer o texto. E o libertador é quem? É o Messias. Lá, o profeta Zacarias, ele trata sobre isso. Ele vai declarar e vai falar com todas as letras o que vai acontecer quando o Messias chegar. Se você ler os capítulos 12, 13 e 14, está lá claramente de Zacarias. Então, quando vier o Messias, o libertador, tá? Ele vai afastar de Jacó, da nação de Israel, vai perdoar os seus pecados quando o judeu se converter, porque aqui é a conversão de Israel. Eles irão se converter não porque são judeus, mas eles irão se converter porque irão crer em Cristo Jesus como seu único Salvador, como seu único Messias, tá? Porque a salvação é pela graça. Salvação não é por etnia, não é por raça, não é por ter sangue nobre. Não, a salvação é pela graça. Ponto final. É isso que a carta de Paulo aos Romanos ensina o tempo todo. O libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades, os seus pecados. Aí o versículo 27, Paulo vai citar aqui outros, né, dois textos, que é o texto principal, é Jeremias, capítulo 31, dos versículos 31 a 34, e Salmo 14, 7. Olha só o versículo 27. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados, quando eu remover os seus pecados. Se você ler Jeremias capítulo 31, a partir do versículo 31, o contexto ali é a nova aliança. Tá? O contexto é a nova aliança. E Paulo cita aqui, tá, para validar aquilo que ele acabou de falar, sobre todo Israel ser salvo. Israel como nação, tá? Não é cada judeu no mundo. Israel como nação. Muitos judeus, tá? Haverá salvações em massa, porque eles irão crer. A venda nos olhos, tá, será tirada, o véu será tirado dos seus olhos e eles vão crer e vão reconhecer Cristo Jesus, ao qual eles mataram, crucificaram, como seu Messias, como seu Senhor, como seu Salvador. Esse é o plano de Deus para com Israel. Mas isso vai acontecer no futuro, quando Cristo voltar. Nesse tempo agora, eles estão ainda endurecidos. Eles estão insensíveis à mensagem do Evangelho. São inimigos. Paulo vai falar aqui no versículo 28. Então veja que maravilha, né? Veja que quando você entende esse texto aqui, você compreende que Deus irá tratar com a nação de Israel. Tá? E quando eles se converter, ou eles se converterem, eles se tornarão também igreja. Porque Deus não tem dois povos. É um único povo. Judeus e gentios que formam a igreja. É uma única oliveira cultivada. Não tem duas oliveiras. É uma só. É uma só. Tá? Então aqui Paulo está trabalhando judeus e gentios. O plano de Deus para com gentios e o plano com Israel, com a nação de Israel. O plano de Deus com os gentios é agora. Com a queda de Israel, com a incredulidade de Israel, com a insensibilidade espiritual de Israel, Deus está chamando por meio do evangelho os povos. Deus está chamando por meio do evangelho as nações, as tribos, as raças, etnias, tá? Todo tipo de dialeto falado no mundo. Qualquer pessoa aí, na mais
distante tribo no mundo, Deus está chamando por meio do evangelho a se converter, a fazer parte da igreja. Quando essa plenitude dos povos, das gentes, né, dos gentios acontecer, quando o último gentio se converter, vai acontecer aí a conversão de Israel. Vai acontecer a plenitude da nação de Israel, porque o endurecimento vai ser tirado, a incredulidade vai ser tirada, porque eles vão reconhecer Cristo como Messias, como seu Senhor. O libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades, os pecados. E esta é a minha aliança com eles, com a nação de Israel, quando eu tirar os seus pecados, quando eu remover os seus pecados. Aí Paulo continua, no versículo 28, depois de ele revelar esse mistério grandioso, maravilhoso, do plano de Deus, tá? Para os gentios e para a nação de Israel, porque não há dois planos, é um único plano. E nesse único plano de Deus, eterno, imutável, está incluído os judeus e gentios, a plenitude dos gentios e a plenitude dos judeus. Isso aqui está claro. Depois de Paulo citar os dois textos de Isaías, citar Jeremias, citar o Salmo 14, 7, ele fala assim no versículo 28. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas. O texto é autoexplicativo, né? Quanto ao evangelho, por que eles são inimigos? Porque eles não creem no evangelho. Eles pensam que Cristo é um vagabundo, é um impostor, é um pilantra, é um safado, que se ele morreu crucificado porque ele era um criminoso, ele era um bandido, ele não valia nada. Tá? Eles são incrédulos mesmo. Eles não creem no evangelho, tanto que eles nem consideram o Novo Testamento como escritura. Tá? Para eles não vale nada o Novo Testamento. Não vale nada a palavra de Paulo, de Pedro, dos evangelistas. Eles não querem saber. Para eles, escritura é o Antigo Testamento. Escritura para eles é o Antigo Testamento. Ali está a palavra de Deus, ali está a lei de Deus. Então, quanto ao evangelho, eles, a nação de Israel, são inimigos por causa de vocês, gentios. Por causa de vocês. Mas quanto à eleição, eles são amados por causa dos patriarcas, por causa das promessas que Deus fez a Abraão, a Isaac, a Jacó e a nação, os seus descendentes. Então, Deus não pode revogar, porque Deus, ele tem palavra. Aquilo que ele prometeu está prometido. E essa promessa a Israel é incondicional. Então Deus não vai remover a palavra que ele deu a Abraão, o pai da nação de Israel, a Jacó, a Isaac. Então, quanto à eleição, é um povo eleito, eles são amados por causa dos patriarcas. Aí Paulo fala no versículo 29, porque os dons de Deus, os dons aqui é os carismas, não tem nada a ver com dom espiritual, tá? Aqui fala dos presentes que Deus deu à nação de Israel. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ele não pode revogar aquilo que ele deu. E quais são esses dons, esses presentes? Se você assistiu à exposição, né, a primeira exposição que nós fizemos no capítulo 9, os versículos de 1 a 5, Paulo lista aqui 9 privilégios, né? 9 presentes que Deus deu à nação de Israel. Olha só os versículos 4 e 5 do capítulo 9. Primeiro, são israelitas, né? A eles pertence a adoção, a glória, as alianças, a lei, o culto, as promessas, os patriarcas, e deles também descende o Cristo, segundo a carne, o qual é, sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. 9 privilégios. Esses são os presentes que Deus deu a Israel. Esses são os dons que Deus deu a Israel. E esses dons são irrevogáveis. Deus não pode revogar aquilo que ele deu. Deus não pode voltar atrás naquilo que ele deu. Porque é irrevogável, é irrevogável, é irrevogável. Que maravilha, né? Aí depois, os versículos 30 a 31, Paulo vai falar, tá, da graça de Deus, tanto para com os judeus e com os gentios. Porque a graça dele é para com todos. Olha só os versículos 30 e 31. Paulo fala assim, né? Aqui
traduzindo as palavras de Paulo, traduzindo os versículos 30 e 31. Em outros tempos, vocês, gentios, olha só, foram rebeldes contra Deus. Mas agora, que maravilha, aqui está o poder de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o favor de Deus para com os povos. Mas agora, por causa da desobediência da nação de Israel, tá? Vocês receberam misericórdia, a graça de Deus. Versículo 31. Agora, eles são os rebeldes. A nação de Israel são rebeldes. E essa rebeldia trouxe para vocês salvação, gentios. Tá? Agora eles são rebeldes. E Deus foi misericordioso com vocês, para que eles também participem da misericórdia dele. Participe da misericórdia dele. Aí o versículo 32, Paulo vai falar assim, olha. Olha o versículo 32. Porque Deus encerrou. Encerrar aqui, se você vai no original, no grego, é colocar numa prisão. É colocar numa cadeia. É fechar a chave, tá? E ir embora. Deixar lá todo mundo preso. Deus encerrou aqui todos aqui, judeus e gentios. Deus encerrou aqui todos debaixo da desobediência, a fim de mostrar para com todos a sua misericórdia, o seu favor, a sua graça. Então não tem ninguém bonzinho, não tem ninguém que possa, pela sua pela sua justiça própria, chegar até Deus, porque Deus encerrou, Deus trancou, Deus colocou na cela todos, tá? Por causa da sua desobediência. Deus encerrou todos na desobediência. E isso Paulo fecha aqui de maneira extraordinária. Porque se você vai para o capítulo 1, 2 e 3, lá no início da carta, no capítulo 1, Paulo fala dos pecados dos gentios, das nações. No capítulo 2, Paulo vai falar que os judeus também são pecadores, né? São alvos da graça de Deus também. Então, gentios são pecadores, capítulo 1. Judeus também são pecadores, capítulo 2. E todos pecaram, capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Deus encerrou todos debaixo da desobediência, para usar com todos, ou para com todos, a sua misericórdia, o seu amor, o seu favor. Então você vê aqui, na revelação desse mistério, que Paulo revela, o plano de Deus para a nação de Israel. Agora eles estão endurecidos. Agora eles estão insensíveis. Agora eles não querem saber do Evangelho. Agora eles não querem saber de Cristo. Mas esse endurecimento é só em parte. Tem prazo de validade. Quando acontecer, ou quando entrar a plenitude dos gentios, quando o último gentio for salvo, Deus se volta para o seu povo. Aí vai acontecer, tá, a plenitude da nação de Israel. Todo Israel será salvo. Muitos judeus irão se converter, irão vir a Cristo Jesus e vai reconhecer como seu Salvador, como seu Messias, e vão chorar, e vão plantear, e vão render-lhe glória, aleluias, e vão fazer festa, porque o seu Messias chegou, o seu libertador chegou, e vai afastar deles os seus pecados, ou vai tirar deles os seus pecados, as suas mazelas, as suas impiedades. Que maravilha, né? E se vocês gostaram de mais uma exposição, deixe aqui nos seus comentários, deixe o seu like, o seu joinha, se inscreva no canal se você não é inscrito e acionem o sininho para receber todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas exposições.